Olá, querido irmão, olá, querida irmã, muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Despertar da Fé, o programa da nossa paróquia São Miguel, esse momento tão especial em que a gente reflete um pouco sobre a liturgia, os avisos, os comunicados da nossa paróquia para esse final de semana e para os dias que nos seguem. E vamos chegando a mais um final de semana, mais um momento em que a gente pode se encontrar em comunidade, em celebração eucarística, em união nas nossas comunidades. Vamos celebrar nesse final de semana o 29º domingo do tempo comum. Já vamos seguindo para o final do tempo comum. E para bem iniciar, e para bem começar esse programa e esse nosso final de semana tão maravilhoso, nada melhor do que a gente ouvir um pouco da liturgia deste final de semana. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para lhe mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem nenhum. Mas essa viúva me está aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, de dia e de noite, que de dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Querido irmão, querida irmã, essas são para nós palavras da salvação. Interessante, né? A gente vai chegando ao final do tempo comum e é interessante que nos últimos domingos aí do tempo comum a gente recebeu bastante puxão de orelha, para ser bem sincero, muita coisa muito pertinente da parte de Jesus. Mas parece que a liturgia desse final de semana é um pouco mais light, né? Talvez uma parábola um pouco mais consoladora de Jesus. Interessante que Lucas inicia introduzindo o assunto aqui, né? Dizendo que ele contou essa parábola para ensinar que a gente deve orar sempre, sem desanimar. Mas o que será que significa essa perseverança na oração? Olha só. Jesus coloca, é interessante que essa parábola que Jesus coloca uma figura mais improvável, digamos assim, como protagonista, né? Ao menos para a sociedade da época, a viúva não era uma protagonista muito em cena. Porque na sociedade judaica, especialmente daquele tempo, as viúvas eram alguém muito vulnerável, né? Alguém que estava à margem da sociedade, que estava sem grande proteção social, proteção jurídica, né? E quem é o grande vilão, o antagonista dessa história? Um juiz que não temia Deus, não temia homem, não temia nada. Um juiz injusto, digamos assim. É uma situação dramática, né? A pessoa mais frágil da sociedade contra a maior autoridade da sociedade, porém corrupta. Só que aqui está o ensinamento desse evangelho, né? A viúva não desiste. Ela volta, ela insiste, ela persevera. E a persistência dela não nasce de uma ingenuidade, digamos assim. Ela nasce da convicção que a causa que ela está procurando é justa. O evangelho diz que ela foi buscar justiça contra o adversário dela. Não era só um capricho, alguma coisa pessoal. Era uma questão de justiça real. Ela precisava de justiça contra aquele adversário. Só que o juiz, por sua vez, ele não cede por bondade, por consciência. Ele cede por cansaço nesse exemplo do evangelho, né? Ele diz que eu vou fazer justiça para essa mulher para que ela não venha mais me aborrecer. Até diz aqui para que não me agrida. No nível, claro, uma viúva, que agressão que ela poderia fazer esse juiz? É como se ele dissesse: a presença dessa mulher me agride. Vou fazer alguma coisa para ela parar de me incomodar. É interessante, né, esse contraste que Jesus coloca. Porque é um contraste que quer se comparar à justiça divina. Se um juiz que é injusto, né, como conta a história aqui,
por mero cansaço atende essa viúva persistente, quanto mais o nosso Deus, nosso Pai, que está lá no céu, que é infinitamente bom, infinitamente justo, vai atender as nossas escolhas, vai atender aqueles que clamam dia e noite, como diz o Evangelho. A lógica aqui é que é de menor para maior, sabe? Se esse que seria a menor das chances atendeu, imagina aquele que é muito maior, o que não pode fazer por nós. Se até o pior dos juízes cede à persistência, imagina o melhor dos pais, que é o nosso Pai, nosso Deus Pai que está lá no céu. Só que aqui a gente tem que entender uma coisa muito importante sobre a nossa oração, como uma oração cristã. O que está acontecendo aqui não é Jesus ensinando que Deus reluta e espera que a gente insista na oração. Não é isso. Como se a nossa insistência pudesse mudar a ação de Deus, a vontade de Deus. Não é isso que acontece quando a gente faz oração. A persistência na oração jamais muda a Deus, nada muda a Deus, nada pode transformar a Deus. O que a oração faz é transformar a gente mesmo, entendeu? A oração nos transforma. Ela, digamos assim, purifica as nossas vontades, ela vai peneirando aquilo que realmente importa. Porque quando a gente precisa realmente insistir para alguma coisa, a gente começa a focar naquilo que realmente importa. E insiste naquilo que a gente realmente... E nessa persistência, a gente se abre para acolher a vontade de Deus, na resposta de Deus no tempo dele, do seu jeito. E a gente vai descobrindo o jeito de Deus no processo também, conforme a gente persiste nessa oração. Santo Agostinho, que é um dos nossos grandes doutores, um dos grandes teólogos da nossa igreja, ele nos ensinava que Deus quer dar pra gente muito mais do que a gente pede. Só que primeiro ele precisa aumentar a nossa capacidade de receber. Então Deus quer sim entregar muito pra gente. O problema é que a gente não tá, quando a gente não tá preparado o coração com a fé e com a persistência, e com a persistência na fé, a gente não tá aberto o suficiente a receber tudo aquilo que Deus quer nos dar. A oração, nesse sentido, essa oração que é perseverante, que não desiste, é esse processo de dilatar o coração, como se fosse dilatar as veias, né? Deus precisa que a gente dilate as veias do nosso coração para receber seu amor. É como se a gente tivesse primeiro preparar o solo, né? Como quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente primeiro precisa plantar o solo com a oração, que vai preparando esse solo, nutrindo esse terreno para que a nossa alma esteja preparada. E a gente precisa entender também que fazer justiça nesse contexto bíblico tem um significado muito mais profundo até mesmo que essa justiça humana, né? Não é só punir aquilo que é mal, restaurar a ordem, sabe? Fazer o que é certo. É proteger também os vulneráveis, é estabelecer de fato o reino de Deus aqui no nosso meio. Quando a gente ora, faz a nossa oração, a gente reza pedindo justiça, pedindo que as coisas que são justas se realizem nesse mundo, a gente está alinhando o nosso coração com o coração de Deus. A gente está passando a amar aquilo que Deus ama, né? Amando a justiça, amando a misericórdia, a gente está amando aquilo que Deus ama e consequentemente sendo amado com Ele. Então a gente precisa sempre pensar nesse sentido da justiça também. Fazer justiça não é só cumprir a lei, é fazer que o bem e o reino de Deus realmente aconteça no dia a dia, do nosso jeito, nas nossas capacidades, mas no nosso ambiente, na nossa realidade. Mas a pergunta que fica no final do Evangelho é: será que quando o Filho do Homem, quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé ainda na Terra? Aí a gente precisa fazer o nosso exame de consciência. Será que a nossa fé hoje é uma fé que persevera? É uma fé que não desanima quando surgem as dificuldades? É uma fé que continua orando, persistindo, mesmo quando as respostas parecem demorar, parecem tardar, ou a gente parece não compreender? Padre Pio, né? São Pio de Pietrelcina, que era muito orante, ele dizia que a oração é a melhor arma que a gente tem e é a chave para abrir o coração de Deus. Só que essa chave precisa ser usada com frequência, não pode deixá-la enferrujar. A gente precisa usar isso com muita frequência, e assim é a oração. Que a gente possa ir à celebração eucarística desse final de semana com esse compromisso renovado de orar sempre sem desanimar, que as nossas orações sejam, como diz o Salmo, né, um incenso que sobe continuamente diante de Deus, que a nossa fé seja sempre fortalecida na certeza que Deus é nosso Pai amoroso, muito melhor do que qualquer juiz deste mundo, que nos escuta, que nos atende e que sempre no tempo certo vai nos atender e nos atender da maneira mais perfeita.
Bonito, né? É um evangelho bem reconfortante. Depois de algumas semanas de alguns puxões de orelha necessários, especialmente sobre a questão da fé, eu acho que esse assunto vai se fechando de maneira muito maravilhosa na liturgia do tempo comum. Mas, além de nos nutrir da palavra, a gente se nutre na Eucaristia, óbvio, né? E precisa pôr em prática tudo aquilo que a gente faz. Como é que a gente faz isso? Participando da nossa comunidade, participando da Eucaristia em primeiro lugar e depois nos compromissos e nas coisas que acontecem na vida da nossa comunidade paroquial. Então vamos acompanhar os avisos, os comunicados que a gente tem para os próximos dias. Começando, claro, pelas missas desta semana. Vamos lá, a partir da segunda-feira, a gente vai ter na segunda-feira, dia 20, né? Segunda-feira, dia 20, missa às 19 horas. Atenção, pessoal do Guanabara e da São Brás. Missa segunda-feira, dia 20, às 19 horas. E 19h30 na Vila Rural. Então, segunda, 19h30, missa na Vila Rural. Na quarta-feira, dia 22, às 19 horas, haverá missa na Matriz, a missa da quarta-feira. Mas também, atenção, Cotiporã e Linha Brasil. Missa na quarta-feira, dia 22, às 19 horas. Para quinta-feira, dia 23, a missa tradicional já de bênção do Santíssimo, da adoração do Santíssimo, na Matriz, às 19 horas, mas também no Barro Branco e São João Bosco. Atenção, você que é do Barro Branco, São João Bosco, missa quinta-feira, dia 23, às 19 horas. E para a próxima sexta-feira, dia 24, missa em São Vicente, Caravaggio e Linha Marfim. Atenção, você que é de São Vicente, Caravaggio e Linha Marfim, sexta-feira que vem, dia 24, missa às 19 horas. O próximo sábado que vem, dia 25, às 15 horas vai ter missa no Castelo Branco. Então, dia 25, missa no Castelo Branco às 15 horas, 3 da tarde. Às 5 da tarde, 17 horas, sábado que vem, missa no São Francisco, Bairro Floresta e Santa Luzia. Também celebração com o Steven às 17 horas lá na linha Cacique. Então, sábado, dia 25, às 17 horas, São Francisco, Bairro Floresta, Santa Luzia e Cacique. E às 19 horas, além da missa da Matriz, às 19 horas, missa no Sagrado Coração de Jesus, São Jorge e Cruzeirinho, também celebração com o Steven. Então, missa às 19 horas, sábado que vem, no Sagrado, no São Jorge e no Cruzeirinho. E pro próximo domingo, dia 26, lá no domingo, missa às 8 horas na Aurora e na Santa Rita. Domingo da semana que vem, 8 horas lá na Aurora e na Santa Rita. Celebração na Santa Cruz, também nesse horário, às 8 horas, lá com o Steven. Às 9h45, dia 26, tá? Dia 26 às 9h45, atenção, Novo Mundo, São Carlos e Santa Catarina. Missa dia 26 às 9h45 da manhã. Também na Santa Rosa nesse horário, tá? Com a celebração com o Steven. Dia 26 às 9h45, celebração às 9h45 da manhã. E às 19 horas, atenção quem é do Ipiranga e do Uruçanga, missa dia 26 às 19 horas da noite. Temos alguns comunicados rápidos, atenção. Que tal ajudar um missionário a participar do Jesus no Litoral? Esse evento que acontece já há muitos anos, né, no nosso litoral, que leva um pouco de fé, um pouco de animação e um pouco de catolicismo às nossas praias. Vai acontecer o Jesus no Litoral e os jovens do RCC estão vendendo ficha de pizza para ajudar a levar esses missionários da nossa diocese para a missão que é o Jesus no Litoral aqui do Paraná. O valor das fichas é de R$40 e os sabores são calabresa e mista. As vendas vão acontecer até o dia 19, tá? E o contato está acontecendo para a compra das fichas, R$40 novamente. As fichas podem ser pedidas ali na Secretaria da Paróquia ou com a Maria Takahashi. E também, claro, com os jovens da RCC. Atenção para a próxima celebração do batismo. A próxima celebração do batismo vai acontecer dia 25, às 15 horas, na Matriz, tá? As inscrições já estão acontecendo na Secretaria. Então, o próximo batismo dia 25, às 15 horas. E a coordenação do Convívio Damasco está convidando para os retiros que vão acontecer nos próximos seguintes dias. O feminino, dia 7, 8 e 9 de novembro. E o masculino, 14, 15 e 16 de novembro. As fichas estão à disposição lá na Papelaria Objetiva. E para finalizar, o pessoal do bairro Floresta, especialmente o pessoal da catequese, tem um recadinho muito especial para vocês e muito importante. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Mari e eu quero fazer um convite super especial para você e sua família. Neste sábado, dia 18 de outubro, a partir das 19 horas, vai acontecer um bingo imperdível no Salão do Bairro Floresta.
em prol das melhorias do Centro Catequético da Capela São José Operário. Teremos prêmios incríveis. Vai ter porco, batedeiras, liquidificadores, churrasqueiras, panela elétrica, prêmios em dinheiro, sanduicheira e muito mais. Cartela antecipada custa apenas R$20 e dá direito a 8 rodadas mais uma cartela extra. Garanta já a sua pelo WhatsApp 99997-7596. E tem mais, vai ter venda de pastel, bolo, pudim e aquela bebida bem geladinha para completar a festa. Contamos com a sua presença para prestigiar e ajudar nesta causa tão importante. Esperamos todos vocês e as suas famílias para prestigiar o nosso bingo. É isso aí, vamos participar lá do bingo. É uma ocasião importante para a comunidade, porque eu sei que todo o valor desse bingo vai ser revertido para as obras no centro catequético lá da comunidade. Então não deixe de participar. E sem falar que tem muitos prêmios, né? Vamos lá, vamos participar. E é isso, o programa de hoje vai se encerrando. Eu agradeço a sua presença. Não deixe de participar das celebrações. Na dúvida, acompanhe também os avisos no site da paróquia, paroquiasmi.com.br, e nas redes sociais. Eu desejo a você um abençoado final de semana, uma semana maravilhosa. Que Deus nos abençoe. Maria, nossa mãe tão querida, nos proteja com seu manto. São Miguel Arcanjo, nosso defensor, nos guarde e nos proteja nas batalhas dessa semana. Um forte abraço. Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até mais. E pra que nunca caia em tentação.